Hoje tem garotas do Ninho em campo contra o Red Bull Bragantino pela Copinha. Reforço do Mengão chega hoje ao Rio de Janeiro. Após derrota vergonhosa para o Boa Vista, Carlinhos manda recado para a torcida. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Primeiro, pedir para vocês nessa manhã de segunda-feira que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui no canal Paraquedista Rubro Negro vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos falar aqui sobre Carlinhos, depois daquela derrota horrorosa ontem, por 2-1 para o Boa Vista. Óticas Boa Vista, meus queridos. O Carlinhos foi entrevistado ali, ainda dentro do gramado, pelo repórter, e ele disse o seguinte aqui, ó, vamos para as aspas de Carlinhos. Por mais que a equipe seja jovem, a gente sabe que todos têm qualidade para estar aqui. Senão não estariam. Todos que estão aqui vestindo a camisa do Flamengo são jogadores grandes, com potencial. Fatalidades acontecem. Agora é levantar a cabeça e ter o próximo jogo. O torcedor pode ter certeza que a gente vai dar a volta por cima. Fecha aspas, disse Carlinhos. Vocês acreditam? E ele disse mais aqui, ó. Todos que estão no Flamengo têm capacidade de vestir essa camisa. Ninguém aqui caiu de paraquedas ou veio por empresários. E o repórter perguntou se ele ficaria no Flamengo e ele respondeu, não sei. Gente, para completar o show de horrores ontem, ali com Pablo, Thiaguinho, Carlinhos, Cleito que errou tudo, só faltou o Alan, cara, para completar o show de horrores do Flamengo. Só faltou isso. Pô, surgiu a proposta aí pro Carlinhos, mas como o Flamengo só tem ele e agora o Juninho, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, tem que mantê-lo no elenco, né? Senão o Flamengo teria que ir ao mercado em busca de um jogador de qualidade e sabemos que o Flamengo não tem dívida, porém o caixa do Flamengo encontra-se baixo. Seguindo aqui, ó, Felipe Luiz faz treino em 2 turnos com jogadores do Flamengo nos Estados Unidos. O elenco principal do Flamengo segue intensificando a preparação em meio à pré-temporada nos Estados Unidos. Por isso, os jogadores do time profissional do Flamengo têm treino em 2 turnos nesta segunda-feira, dia 13. No Goethe Stadium, a primeira atividade do dia está marcada para acontecer às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Depois o elenco volta a treinamento a partir das 18 horas, também horário de Brasília. Treino aberto, olha só, vale ressaltar que além das atividades em 2 turnos nesta segunda-feira, dia 13, o Flamengo planeja outra novidade, né, para o treino de terça-feira, amanhã, dia 14, porque as atividades vai ser aberto ao público, que vai poder acompanhar todo o que acontece no treinamento comandado por Felipe Luiz. Deve ser só aquela recreação, né? Tem treino em 2 turnos hoje, aquela recreação para não vazar nenhuma informação técnica, tática ali, aquele bobinho, altinha, aquele rachão de costume. Isso que deve acontecer, não deve ser nada mais do que isso, né? Bom, mudando aqui de assunto, uma excelente notícia, né? Juninho é o novo reforço do Flamengo e o atacante foi liberado pelo Karabag do Azerbaijão, está a caminho do Rio de Janeiro. Ele está sendo esperado na cidade maravilhosa hoje, segunda-feira, dia 13. O jogador tinha conversas avançadas com Sevilha da Espanha, mas gostou do projeto do Flamengo, além de ter conversado diretamente com o técnico Felipe Luiz. Aos 28 anos, o rubro-negro será o seu 6º clube no Brasil. O Karabag aceitou a proposta do Flamengo de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual. E os clubes finalizaram os últimos detalhes da transação. Com isso, o atleta já foi liberado para viajar. Bom, eu não tenho ainda a previsão de horário de chegada de Juninho ao Rio de Janeiro. Ele deve ir direto para o CT Ninho do Urubu, onde fará exames médicos e assinar o seu contrato de 4 temporadas com o rubro-negro, né? Bom, mudando aqui de assunto, hoje tem garotos do Ninho em campo pela Copinha. A partida será realizada às 21h45 no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O Flamengo entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 2ª fase da Copinha São Paulo de Juniores. O jogo será transmitido pelo Sport TV ao vivo. Rapaz,
Para não esquecer aqui, quero mandar um feliz aniversário para o meu primo Pedro Oliveira. Pedrinho, um beijo, Deus te abençoe rico e abundantemente e que não falte para você sorte, saúde e sucesso. Pedrinho é um excelente ser humano, um excelente profissional na área dele, delegado da Polícia Federal. Gente, cara, é um exemplo a ser seguido por todos, né? Bom, seguindo aqui falando sobre a derrota de ontem do Flamengo, né? Contato com Felipe Luiz. Kleber Santos, técnico do Sub-20 que está comandando o Flamengo no Carioca, revela que Felipe Luiz mantém contato diário para alinhar ideias e informações necessárias da equipe. Lembrando que Felipe Luiz conhece muito bem as categorias de base do Flamengo. Antes dele chegar no profissional, foi campeão pelo Sub-17 e foi campeão interclubes aí pelo Sub-20. Só que parece que o Kleber Machado não está conseguindo assimilar aquilo que Felipe Luiz está passando para ele. Foi o que nós vimos ontem dentro de campo, né? Como eu falei, show de horrores. Vamos lá para o que disse Kleber dos Santos. O Felipe está diariamente conversando conosco para alinharmos as ideias e termos um Flamengo só. A nossa ideia é realmente verticalizar as informações. O Felipe tem conversado bastante comigo e com a comissão técnica. Inclusive, o alinhamento da área da fisiologia está bem alinhado. Foi o que disse aí o técnico do Sub-20, Kleber dos Santos, né? Bom, próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca será contra o Madureira. Espero que o Flamengo consiga aí vencer, né? Bom, quebra de invencibilidade. Com a derrota por 2-1 para o Boa Vista, o Flamengo encerrou uma invencibilidade de 19 anos sem perder na primeira rodada do Campeonato Carioca. A última derrota do Flamengo na estreia havia sido em 2006, quando perdeu por 1-0 para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que empatou com o Vasco da Gama. Bom, José Boto cedeu entrevista coletiva ontem lá em Miami. E ele falou que ninguém sai. Olha só, José Boto garantiu que nenhum jogador considerado importante para o elenco será negociado. O português já negou proposta do Rennes pelo volante Eric Pulgar. E esse eu acho que deveria vender. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair completamente de graça. O contrato dele se encerra em final do ano e ele já disse que não quer permanecer no Flamengo. Bom, vamos para as aspas aqui de José Boto, né? Não vai sair nenhum jogador importante. Que fiquem sabendo disso. Não especulem sobre isso. Que saia esse ou aquele, não sai ninguém. Isso é importante. Ou seja, nenhum jogador essencial para o Flamengo vai sair, disse o dirigente, né? Bom, esperando evolução. Kleber dos Santos, técnico da equipe alternativa do Flamengo, afirma que espera evolução nas próximas rodadas do Campeonato Carioca. Vamos para as aspas deles? Estamos no início de uma preparação. Obviamente que a gente não está nada satisfeito com o resultado que aconteceu hoje, no caso ontem, derrota para o Boa Vista. A gente vai evoluir bastante para as próximas rodadas e vai ter essa conversa interna com os atletas para que a gente possa melhorar nas próximas partidas. Foi o que ele falou, né? Bom, agora sobre a saída aí de Fabrício Bruno, ele disse que não tem ressentimentos com o Felipe Luiz. Ele falou em entrevista coletiva lá, né, que ele cedeu na apresentação do Cruzeiro. Ele disse o seguinte aqui: o Fabrício Bruno contou detalhes sobre sua saída do Flamengo. O zagueiro revelou que a escolha de sair do Flamengo veio após conversa com o Felipe Luiz, mas que não há ressentimento com o treinador. Nem pode ter, o treinador tem a sua opção técnica, que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. A saída do Léo Ortiz é muito melhor do que a do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, não vou dizer que é um mau jogador, mas no ano passado ele deu alguns mole ali. Aquele negócio de querer disputar a corrida com o atacante, não conseguiu acompanhar. Então vamos seguindo aqui, vamos para as aspas de Fabrício Bruno. Felipe Luiz é um irmão que tenho no futebol. Foi um dos melhores que me recebeu no Flamengo. Ele sempre me admirou muito por estar no Flamengo, né? Foi um cara que sempre respeitei, mas sei separar as coisas, lado treinador e lado como pessoa. É uma ótima pessoa, excelente treinador, disse Fabrício Bruno em sua apresentação ao Cruzeiro, né? Bom, atuação ruim. Em seu primeiro jogo após o retorno de empréstimo, Pablo falha no lance do primeiro gol do Boa Vista e irrita torcedores.
Nas redes sociais, o zagueiro foi criticado pela atuação ruim e torcedores pedem a saída do jogador do clube. Gente, eu quero saber quem teve a excelente ideia de contratar Pablo para o Flamengo. O cara é bicampeão da Libertadores da América sem jogar. Foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2022 e campeão da Libertadores em 2024 com o Botafogo. Além disso, ainda foi campeão brasileiro, cara. Ai, é complicado, cara. Bom, vamos seguindo aqui, ó. Flamengo perde, Fluminense empata na estreia do Campeonato Carioca 2025. Vou trazer a tabela atualizada, né? O Flamengo estreou com derrota no Campeonato Carioca, perdendo por 2-1 para o Boa Vista. Além do mais querido, o Fluminense também entrou em campo no domingo e empatou com o Sampaio Corrêa. Por fim, o Madureira começou a competição com o pé direito e venceu o Volta Redonda por 2-0. Volta Redonda que venceu o Vasco no amistoso por 3-0. Trazer os resultados aqui, ó. Flamengo 1, Boa Vista 2, na Arena Batistão. Fluminense 0, Sampaio Corrêa 0, no estádio de Moça Bonita, aqui perto de casa, em Campo Grande, em Bangu. Madureira 2, Volta Redonda 0, no estádio Aniceto Moscoso. A tabela do campeonato é a seguinte: primeiro, Madureira, 3 pontos, 2 de saldo. Segundo, Boa Vista, 3 pontos, 1 de saldo. Terceiro, Maricá, 3 pontos, 1 de saldo. Quarto, Portuguesa, 3 pontos, 1 de saldo. Vasco é o quinto, né? Nova Iguaçu, sexto. Sétimo, Fluminense. Oitavo, Sampaio Corrêa. O nono é o Botafogo, né, com 0 ponto e menos 1 de saldo. O 10º é o Flamengo, 0 ponto, menos 1 de saldo. O 11º, Bangu, nenhum ponto e menos 1 de saldo. O 12º é o Volta Redonda, com nenhum ponto e menos 2 de saldo. Essas são as informações. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento, com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Que Deus abençoe rica e abundantemente essa semana de segunda-feira, esse dia de segunda-feira. Abençoe essa semana, que não falte o pão de cada dia nos seus lares, né? Que cada lar que esse vídeo estiver entrando, que Deus esteja derramando bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Saudações. Chegou o caramelo, na hora da bênção. Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus.